E aí, pessoal, tudo jóia? Continuando então nosso conteúdo aqui, onde nós estamos traçando um paralelo entre os tipos diferentes de células. Iniciando então pelas células procariontes, ou seja, células bacterianas, aquelas que não têm núcleo, não têm membrana nuclear, ou seja, o material delas fica disperso no seu citoplasma. São seres com estrutura celular muito simples, certo? E que são chamados, portanto, de seres procariontes, uma vez que eles não têm carioteca. Entramos aqui agora no modelo de célula eucarionte animal, por exemplo. A célula eucarionte, diferente da procarionte, ela já pode ser discernida facilmente pela presença então de um núcleo. Lembre-se sempre então, eu sou um ser que possui carioteca. Eu sou um ser eucarionte. As bactérias não. Elas são seres procariontes. Elas não possuem carioteca. As células eucariontes, elas contam então com essa membrana que envolve todo o material genético, membrana nuclear, também chamada de carioteca. Mas elas contam também, como por exemplo nessa representação de uma célula animal padrão, com uma membrana celular simples que envolve o citoplasma. Essa membrana celular é uma membrana lipídica, ou seja, feita de gordura, que envolve esse preenchimento interno que é o citoplasma. Nós temos essas organelas chamadas de mitocôndrias. São as organelas responsáveis então pela produção de energia e respiração celular. Podemos fazer um comparativo dessas organelas a uma usina de energia. Elas são as nossas verdadeiras usinas de energia, responsáveis então pela produção de energia que a célula vai precisar para realizar as suas funções. Nós temos aqui os ribossomos, assim como as células procariontes que nós vimos. São pequenas estruturas capazes de sintetizar proteínas e algumas outras substâncias. Essas proteínas elas têm funções diversas no metabolismo dessas células. Nós temos aqui um pequeno vacúolo, que é diferente do que nós conseguimos identificar nas células vegetais, apesar de a função ser semelhante. O nosso complexo de Golgi é uma organela que é responsável pelo empacotamento e finalização. Ela refina uma proteína que foi produzida para que ela seja então empacotada e enviada para onde precisa ser enviada. O retículo endoplasmático, na verdade, é uma estrutura que fica ao redor do núcleo e ela pode estar impregnada em várias das suas regiões por pequenos ribossomos. Esses ribossomos, então, são os sintetizadores de proteína e isso acontece muitas das vezes no interior, na estrutura do retículo endoplasmático. Ou seja, a leitura do seu DNA é feita e isso é encaminhado para que seja sintetizada uma proteína no interior do retículo endoplasmático e então isso seja enviado para que essa proteína seja amadurecida no complexo de Golgi. E então isso é levado para onde precisa ser levado. Além disso, nós temos aqui os lisossomos. São organelas responsáveis então pelo descarte de substâncias indesejadas dentro das células, mas também pela produção de possíveis anticorpos ou estruturas para nos livrarmos de micro-organismos invasores. E uma outra organela que não é presente nessa figura aqui, mas no livro de vocês tem, é o centríolo, responsável então pela divisão celular. O centríolo é responsável então por formar fusos que vão puxar a célula dos dois lados diferentes, fazendo com que ela então se divida. Então a grande diferença entre uma célula eucariótica para uma célula procariótica é a presença de um núcleo que separa o material genético de todo o resto do citoplasma. As bactérias são os únicos seres procariontes que existem. Todos os outros seres são eucariontes. Desde um pequeno protozoário até uma árvore gigante ou o maior mamífero que nós temos, que é a baleia azul.
todos nós temos células com essa mesma conformação e somos formados por zilhões de células que atuam em conjunto. Seguindo a nossa linha de raciocínio sobre os tipos de células, entramos agora para falar um pouco da célula vegetal. Como vocês conseguem observar aqui, a célula vegetal, assim como as bactérias que nós já estudamos, elas possuem uma parede celular bem espessa, algo muito comum em alguns tipos de seres, como bactérias, fungos e vegetais. Essa parede celular ela vai servir para proteção dessa célula vegetal, da rigidez e a resistência que elas têm. Uma grande característica também das células vegetais é o vacúolo contrátil, uma estrutura que serve para armazenamento de água. É algo que só poderemos encontrar em células vegetais e que difere facilmente de uma célula vegetal e um animal, pois o vacúolo ele é uma organela bem grande, ocupa boa parte do interior de uma célula vegetal. Seguindo a mesma linha de raciocínio do que nós podemos ver de diferente das células animais e vegetais, nós temos aqui os cloroplastos. Os cloroplastos eles são presentes tanto nas plantas quanto em bactérias fotossintetizantes, mas também podemos identificar cloroplastos em algas. Os cloroplastos são as estruturas, as organelas capazes de produzir clorofila, aquela substância que dá a coloração verde para a planta. É aqui que nós temos a realização da fotossíntese, processo pelo qual os seres fotossintetizantes são capazes de pegar o gás carbônico da atmosfera e transformar isso em glicose, açúcares que serão agregados à sua estrutura e o produto, ou seja, o resto disso, é o oxigênio. O citoplasma, assim como qualquer outro ser celular, ele é o preenchimento interno, uma substância pastosa, o plasma. Mitocôndrias, como nós já vimos, elas são presentes tanto nas células animais quanto nas vegetais. Elas vão servir para a produção de energia. Temos também uma membrana celular que está sendo representada muito fininha aqui, simplesmente para mostrar que existe sim uma membrana celular por dentro da parede celular. Um complexo de Golgi com a organização, estrutura e função semelhante ao que nós já vimos das células animais, que é empacotar pequenas proteínas produzidas no retículo endoplasmático, que se encontra logo acima. Retículo endoplasmático, que está ali como uma central, certo, de produção de proteínas e algumas outras substâncias, como glicoproteínas. Ela tem vários ribossomos espalhados na sua estrutura, na parte interna e na externa. Então, ela produz o complexo de Golgi, finaliza o processo e empacota e envia para onde precisa ser enviado. Temos aqui muito bem destacado o nosso núcleo celular, a estrutura que contém o DNA da célula vegetal, uma vez que agora nós já estamos falando de seres eucariontes, ou seja, que possuem carioteca. As plantas fazem parte desse grupo. Elas têm carioteca, elas têm um núcleo que envolve o DNA. Carioteca que também pode ser chamada de membrana nuclear.